Quero nessa noite fazer uma síntese daquilo que falamos nesses dias atrás a respeito de uma vida frutífera. E eu quero declarar nessa noite, na tua vida, seja frutífera em nome de Jesus. Amém? Seja frutífero em nome de Jesus. Gênesis capítulo 1, versículos 26 em diante. A palavra do Senhor declara assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Amém? Feche os teus olhos mais um momentinho. Pai, eu oro nesse momento para que, Senhor, haja entendimento do Espírito nas nossas vidas em relação a esta palavra. Que a palavra possa iluminar as áreas da nossa vida, Senhor, que precisam refletir a Tua glória. Que a Tua palavra possa iluminar nossas vidas de tal forma, Senhor, que toda crença sombria, que todo valor distorcido possa ser manifesto e corrigido em Ti e pela Tua palavra, de maneira que, Senhor, em nome de Jesus, a cada dia nós possamos trazer a evidência do poder da Tua palavra, caminharmos debaixo do poder desta palavra e vivermos a realidade desta palavra, pois passam os céus, passam a terra, mas a Tua palavra permanece, Tua palavra está firmada para sempre, Senhor. Por isso, ó Deus, que o nosso coração se volte nessa noite à Tua palavra, e debaixo da iluminação, revelação do Teu Espírito, nós possamos desenvolver, Senhor, as crenças e valores, de modo a termos a atitude e o comportamento coerente com a palavra, a fim de que fato sejamos fazedores, cumpridores dessa palavra, e assim possamos trazer todo o resultado na nossa vida, segundo o Teu propósito e debaixo do Teu poder, para o louvor da Tua glória. Assim nós oramos, Pai, nessa noite, te dando graças em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Muito bem. Vou fazer uma síntese daquilo que eu tenho falado nestes dias aqui com relação ao propósito de Deus para nossas vidas. Nesses versículos que nós lemos, basicamente 3 versículos aqui, 26, 27 e 28, a começar pelo 26, nós vamos vendo que Deus revela aqui 3 intenções. Amém? Primeira intenção: criar um ser chamado homem. Criar um ser chamado homem. Segunda intenção declarada por Deus aqui nessa palavra: que este homem, que esse ser fosse feito à sua imagem e à sua semelhança, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E terceira intenção de Deus aqui seria que este homem tivesse domínio sobre toda a criação de Deus. Amém? Então, nessa ordem, Deus revela aqui a sua intenção: criar o homem conforme a sua imagem e semelhança, para que tenha domínio sobre toda a criação de Deus. Porém, é muito importante nós entendermos que essa intenção de Deus aqui foi declarada, foi revelada antes de Adão ser criado, antes de Adão ser formado por Deus. Porque exatamente a partir do versículo 27 é que Deus então vai criar o homem, amém, e a mulher segundo a sua imagem e a sua semelhança. E segundo a ordem cronológica dos acontecimentos criacionais, Deus faz o homem, o ser humano, no 6º dia. Portanto, em algum momento antes do 6º dia, ou pelo menos antes que no 6º dia Deus criasse o homem, Deus revela, Deus expõe a sua intenção, amém? E basicamente revelando aqui em síntese essas 3 coisas: criar o ser humano, feito à sua imagem e à sua semelhança, para que tenha domínio sobre toda a criação. Porém, quando Deus revela essa intenção aqui, Adão ainda não tinha sido criado. Amém? Logo nós podemos concluir que Adão não conhecia
o seu propósito, o propósito da sua vida, o propósito da sua existência, até que Deus revelasse a ele, até que Deus falasse com ele. Estão me acompanhando? Então, quando Adão foi criado, Deus não disse imediatamente, a respeito de todas essas coisas. Porém, antes de Deus criar o homem, Deus revela a sua intenção. E depois ele começa a criar o homem. E na criação você vai entender que o homem foi feito, no caso aqui Adão e Eva, eles não foram formados como todos os outros seres humanos, amém? Que vem à existência, como uma criança e depois vai se desenvolvendo, aprendendo, recebendo, o ensino dos seus pais, recebendo a influência da sua cultura, do seu ambiente, e vai passando por um processo de desenvolvimento, de aprendizado, até chegar a uma idade adulta, onde ele já traz consigo um conjunto de crenças, de valores e de experiências da sua vida. Adão não foi feito dessa forma. Quando Deus criou Adão, nós já falamos aqui, amém? E podemos entender pela palavra, ele foi criado como um ser vivo, com uma consciência totalmente despertada, na condição de um adulto que estava pronto para aprender, amém? Discernir todas as coisas, compreender todas as coisas, porém exatamente sem esse processo de aprendizado na sua vida, sem esse referencial histórico na sua vida. Ele não participou de um processo educativo por meio dos seus pais, para que ele pudesse se desenvolver e chegar à formação. Então eu quero que você entenda aqui que, de certa forma, nós podemos dizer que Adão foi criado totalmente vazio, amém? Pronto para compreender aquilo que Deus iria falar com ele e assimilar as coisas da vida. Porém, até então ele não tinha nenhuma referência, ele não tinha passado por nenhum processo de aprendizado, de desenvolvimento. Então, de certa forma, a mente de Adão nesse momento estava vazia, totalmente aberta para receber aquilo que Deus iria compartilhar com ele, amém? Em outras palavras, Adão teria que ouvir de Deus e aprender, amém? A chegar à compreensão do valor, da importância e do significado de cada coisa. Então, exatamente aí, por não ter um passado físico, por não ter nenhuma experiência, por não ter sido instruído por seus pais e não ter recebido nenhuma influência cultural, não havia nenhuma informação no cérebro de de Adão, amém? Então olhem para mim, por favor. O que acontece? É como se fosse um computador recém-criado, recém-fabricado, porém totalmente vazio ainda de informação, vazio ainda de conteúdo. Então Adão estava aí pronto para aprender, pronto para receber, mas totalmente aberto, totalmente vazio. E como nós já falamos nesses dias aqui, a primeira coisa que ele ouve da parte de Deus é justamente essa palavra que nós lemos aqui no versículo de número 28. Depois de Deus ter abençoado, amém, o casal disse: sede fecundos. Então você já entende que homem e mulher estavam aqui, amém? Sede fecundos. Então a primeira palavra que o casal, a primeira palavra que o homem, que o ser humano ouviu da parte de Deus é: seja frutífero, sede frutífero, sede frutífero. Isso é importante porque revela aqui as primeiras informações, as primeiras palavras que Adão recebe e chega ao conhecimento. E esse foi um comando dado por Deus, que de fato se tornou todo o fundamento do seu sistema operacional, a maneira como ele iria desenvolver a sua vida. Nós podemos concluir que ele ou teria uma compreensão intuitiva daquilo que Deus estava falando, do que significava ser frutífero e como ser frutífero, amém? Então Deus diz: sede frutífero. E então ele recebe o entendimento, a compreensão disto por meio de uma intuição, ou então ele teria que buscar o significado dessas coisas por meio da sua relação com Deus. Estão me acompanhando? Então entenda isto, por favor. A primeira palavra estabelece o fundamento do sistema operacional: seja frutífero,
né? Na palavra bíblica aqui é sede frutíferos. Então não significa, veja bem, que Deus não disse para Adão o seguinte: eu quero que você produza frutos, eu quero que você gere frutos, eu quero que você faça frutos. Ele disse: seja frutífero, sede frutífero. Então na verdade o que Deus está dizendo aqui tem a ver com a essência de Adão, amém? É algo que está atrelado ao seu DNA. Ser frutífero é o mesmo que ser produtivo. Fala isto comigo: ser frutífero é o mesmo que ser produtivo. Então veja bem, a questão é: o que significa ser frutífero? E como eu posso ser frutífero? Ele teria que receber essa compreensão da parte de Deus. Então, de alguma forma, de alguma maneira, quando Deus falou isso com Adão, ele entendeu o que Deus estava falando para ele, o que Deus estava querendo dizer quando disse: seja frutífero. Muitas vezes Deus fala conosco e de imediato nós não temos a compreensão daquilo que Deus está falando, amém? Ou simplesmente compreendemos de uma maneira muito superficial, e precisamos, cada dia, no nosso relacionamento com Deus, aprofundarmos no que concerne ao significado daquilo que Deus está falando, e como estas palavras de Deus vão se tornar uma realidade nas nossas vidas. Então esta foi basicamente a primeira palavra: seja frutífero. E ser frutífero implicitamente significa crescer, se desenvolver, produzir resultados. A palavra ser frutífero aqui significa produzir resultados benéficos, rentáveis, proveitosos. Então observe que as implicações da palavra ser aqui deve ser algo que está relacionado à própria natureza do ser humano. Ser frutífero, ser produtivo, gerar resultados, amém? É algo que está entrelaçado em nosso DNA e é parte de toda a nossa composição. Amém? Então todos nós desejamos ser bem-sucedidos na nossa vida. Por que nós queremos alcançar, o sucesso? Por que nós queremos ser bem-sucedidos? Porque nós queremos de fato, fazer coisas e viver a nossa vida agregando valor, algo que realmente, gere resultados significativos, positivos, proveitosos e até mesmo rentáveis. Em todo empreendimento que nós entramos, em toda empreitada que nós entramos, nós queremos prosperar, nós queremos ser produtivos, nós queremos frutificar. Em outras palavras, nós queremos crescer e gerar bons resultados proveitosos, não é verdade? Entramos em qualquer empreendimento, seja profissional, seja relacional, seja espiritual, almejando bons resultados, desejando bons resultados, e isso é algo que Deus colocou em nosso ser, isso é algo que está no nosso coração, está entrelaçado ao nosso DNA e é parte da nossa composição, da nossa natureza, da nossa essência, sermos frutíferos, sermos produtivos, gerarmos bons resultados. Digam glória a Deus. Por isso, quando nós nos empenhamos e não conseguimos alcançar bons resultados, e os resultados são adversos, trazem prejuízo sobre nossas vidas, isso nos entristece. Por quê? Porque isso atenta contra a nossa própria natureza, isso atenta contra a nossa própria composição em Deus. Eu e você fomos feitos em Deus para sermos frutíferos. Isso tem muito mais a ver do que fazer. Em essência você é uma pessoa produtiva. Em essência você é uma pessoa criada por Deus com todas as condições, com todas as capacidades de gerar bons resultados através do teu viver, resultados proveitosos para você, para o teu próximo e para a glória de Deus. Posso ouvir um amém? E isto precisa encher o nosso coração, porque essa foi a primeira palavra, e eu quero te dizer que a intenção de Deus não mudou, que a intenção do Senhor não mudou. Ele continua tendo pensamentos de paz ao nosso respeito, Ele continua desejando que eu e você possamos ser exitosos segundo o seu propósito, que eu e você possamos, na esfera de ação que Deus nos deu, alcançarmos esse nível de domínio na criação, para que de fato haja frutos das nossas vidas, haja resultados proveitosos na nossa vida, e com isso o nome do Senhor é glorificado. Já falei para vocês também como Deus leva a sério essa questão de frutificação, como Deus dá importância
importância para essa questão de gerar frutos, tanto naquele que não gera frutos, tanto aquele que não gera produtividade na sua vida, né? Vem uma palavra severa de disciplina, mas sobre aquele que de fato frutifica, aquele que de fato obedece à palavra do Senhor, Deus se alegra. Isso traz contentamento ao coração de Deus, porque você está cumprindo o propósito para o qual Ele te formou, você está cumprindo o propósito para o qual Ele te criou, que você seja frutífero, que você seja produtivo. Então a palavra de Deus está sendo honrada na sua vida todas as vezes que você lança a mão de algo que gera bons resultados no teu próprio desenvolvimento pessoal e consequentemente naquilo que você vai fazer. Amém? Porque se você é, logo portanto o que você vai fazer vai expressar aquilo que você é. Aleluias. Então se você é produtivo, o que você vai fazer vai gerar produtividade. Se você é uma pessoa que está debaixo de uma palavra de crescimento, de desenvolvimento, tudo que você fizer vai crescer, vai se desenvolver e vai alcançar um resultado proveitoso. Pelo menos é esta a ideia de Deus, pelo menos é esse o propósito de Deus. Posso ouvir um amém? Então essa é uma palavra, você sabe quando Deus diz assim, ó, seja frutífero, ser é uma palavra ativa. Amém? Ser é um verbo, e como todo verbo nós sabemos que coloca as coisas em ação. O verbo coloca as coisas em ação. Então quando Deus está dizendo seja produtivo, seja frutífero, Ele está na verdade estabelecendo um verbo na sua vida que vai ativar, aleluia, que vai gerar a ação da produtividade, da frutificação na tua vida. Digam glória a Deus. Então o comando que Deus dá aqui, esta é a palavra que eu quero usar nessa noite, o comando que Deus dá ao homem aqui, é justamente revelando três coisas que estão implícitas, amém? Uma declaração de potencial, diga isto comigo, uma declaração, está fraco, diga mais forte, uma declaração de potencial. Amém? Então esse comando seja frutífero revela na verdade, amém, um comando de potencialidade. Em outras palavras, Deus está declarando que o homem, aleluia, tem todo o potencial para viver uma vida frutífera, que Deus plantou no homem o potencial para o desenvolvimento e a produtividade. Deus plantou em você, oh aleluia, o potencial para desenvolvimento e produtividade, para a glória de Deus. Esta palavra também significa um chamado à existência. Quando Deus diz seja, Ele está evocando as coisas. Todas as vezes que Deus diz seja, Ele evoca as coisas, Ele traz a manifestação, e nesse caso aqui, Deus está trazendo a manifestação do potencial dele na vida do homem. Então quando Deus está dizendo seja frutífero, Ele está evocando esse potencial que Ele plantou em você para gerar os resultados proveitosos para o louvor da sua glória. E terceira palavra aqui é que nós entendemos que isto é um mandamento de Deus, é um comando para nós obedecermos, é algo que nós temos que fazer. Digam glória a Deus. Então vou dizer, Deus planta esse potencial da produtividade, do desenvolvimento no ser humano, amém? Segundo, Ele evoca esse potencial, em outras palavras, esse potencial precisa ser manifestado. E terceiro, eu preciso fazer algo em relação a isso, porque é uma palavra de comando, e Deus requer de mim obediência. Não ser frutífero é desobedecer a palavra de Deus. Não ser produtivo é desobedecer a palavra de Deus. Talvez aí você vai entender por que Deus trata com tanta severidade a questão de não ser frutífero, de não ser produtivo. Por quê? Porque é uma desobediência à palavra, é uma desonra à palavra dele, é negar a palavra dele como verdadeira. Porém, quando Deus diz seja, foi estabelecido esse potencial, e esse potencial vai se manifestar. Porém você precisa entender a terceira parte aí, que é justamente a obediência, é o querer, é o agir. Obrigado pelo teu amém. Quer dizer que a coisa não vai cair do céu, não, mas Deus já plantou em você o potencial, Deus já colocou em você o potencial. Porém eu preciso entender qual é o processo disso na minha vida, para que de fato eu alcance esse propósito que Deus tem para a minha vida. Porque o frutificar, o produzir, não é o resultado final, é apenas o começo de algo.
Amém? Foi a primeira palavra que Deus disse ao homem: seja frutífero. Seja frutífero, digam glória a Deus. E nós podemos encontrar na palavra de Deus 4 dimensões de frutificação. A primeira dimensão é o fruto do ventre. Abra por favor a sua Bíblia no Salmo 127, versículo 3, e marque esse texto aí. Está falando do fruto do seu ventre. Então essa é uma expressão que fala sobre frutificar. Essa é uma dimensão, amém? Gerar filhos, amém? Procriar. Deus deu esse potencial para o ser humano. Digam aleluia. Então a Bíblia diz aqui, ó, Salmo 127, versículo 3: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Digam amém. Amém. Veja, a produtividade aqui, ou ser frutífero aqui, não significa unicamente ser produtivo no que concerne ao fruto do ventre, ou seja, procriar, gerar filhos. Passa por isso, tem a ver com isso, a Bíblia aponta para isso, amém? Porém não é unicamente, exclusivamente esta área, esta dimensão de frutificação que Deus tem para nossas vidas. Digam glória a Deus. Veja no versículo 6, no capítulo 6, versículo 19 do livro de Jeremias. Não precisa abrir para a gente ganhar tempo, eu estou falando rápido. Aqui revela a segunda dimensão do fruto, amém? Primeiro, fruto do nosso ventre. Veja, aí eu posso entender que tem a ver com naturalmente gerar filhos, mas também está falando de toda a produtividade que há no teu interior, amém? Por quê? Porque é do seu interior que fluem rios de águas vivas. Veja, eu quero que você entenda que o teu interior é um centro produtivo para a glória de Deus, e não se refere apenas a filhos naturais, mas também se revela aqui em filhos espirituais, coisas que você pode gerar desde o teu homem interior, do teu ser interior, que é na verdade como filho que você traz. Um livro muitas vezes é fruto do ventre, amém? Não no sentido natural e físico, mas no sentido metafórico dessa palavra, uma obra de arte, amém? Uma ideia que foi desenvolvida, enfim, algo que sai do interior de uma pessoa, e aquilo vai bem, aquilo muda a vida das pessoas, aquilo, sabe, traz significado, aquilo traz valor, aquilo melhora, aperfeiçoa. E aí pode ser sistemas, pode ser coisas que vão melhorando a vida do ser humano. Estão me entendendo, queridos? Uau, deixa eu tomar um fôlego aqui. Jeremias 6,19 diz assim: ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo. Ainda que aqui esteja colocada no contexto negativo, também é para o contexto positivo. Vou trazer o próprio fruto dos seus pensamentos. Diga isto comigo, essa é a segunda dimensão de produtividade, fruto da mente, ou seja, fruto dos nossos pensamentos. Pensamentos. Aleluia. Por que eu estou empolgado em trazer essa palavra para vocês? Por que eu estou trazendo aqui, uma vez mais, eu já falei isso aqui, não dessa forma, não dessa maneira, mas eu estou, como te dizendo, resumindo, criando uma síntese daquilo que eu tenho falado sobre isso. Eu estava orando sobre essa palavra hoje, e Deus falou algo poderoso no meu coração, e eu preciso compartilhar isso com vocês. Porém, não é uma coisa fácil, é simples, mas não é fácil. Por que não é fácil? Porque existe um processo que nós precisamos considerar, e como processo, nós precisamos entender as etapas que vão construindo todo esse processo para que o resultado seja alcançado, para que de fato o propósito se torne uma realidade. Amém? Este é um tempo, deixa eu te colocar de uma maneira simples. Deus plantou sementes em você, toda sorte, toda espécie, todo tipo de semente. Por favor, sementes se relacionam aqui a essas 4 dimensões que eu estou falando. Não pense em semente apenas no campo da agricultura, mas eu estou usando uma palavra aqui, uma analogia bíblica, para entendermos a lei da colheita e da semeadura e da colheita, para que nós entendamos o ciclo dos frutos, amém? Dos frutos, sementes
e colheita. Existe, fala assim comigo, existe ciclos. Aí é o processo. Amém? No mundo da agricultura, do plantio e da colheita, existem ciclos, onde todo o processo é desenvolvido numa sucessão de etapas que precisam ser respeitadas, que não podem ser queimadas. Não há atalhos no processo de frutificação. O que o homem pode fazer com a tecnologia é acelerar o processo, mas o homem jamais pode queimar o processo, negligenciar o processo, ignorar o processo. A tecnologia serve para acelerar processos, e eu quero te dizer que no reino de Deus também há uma tecnologia superior para acelerar processos nas nossas vidas. Inclusive isso está profetizado em Amós, que viria um tempo em que aqueles que plantam encontrariam aqueles que colhem, e o que escolhem os que plantam, porque o ciclo de produtividade seria tão intenso e tão compactado que um encontraria o outro debaixo de uma obra, de um mover sobrenatural de Deus. E eu estou profetizando que é chegado o tempo disso acontecer na vida do povo de Deus. Mas para que isso aconteça, nós temos que entender que há processos, e como eu preciso trabalhar com a semente que Deus tem me dado. E para mim trabalhar com a semente que Deus tem me dado, eu preciso identificar quais são as sementes que Deus tem colocado nas nossas vidas. Irmãos, nós estamos entrando num tempo de escuridão, amém? Nós estamos entrando num tempo de trevas sobre todo mundo. A palavra profetiza isso, que viriam trevas sobre as nações, mas sobre o povo de Deus vem a luz do Senhor, a glória dele, amém? E é o tempo do povo de Deus, em meio a esta crise, como fez Isaac lá em Gênesis, no tempo de crise, ele encontrou a semente, ele identificou a semente, ele plantou a semente, ele trabalhou com a semente, ele investiu a semente, e Deus o prosperou 100 vezes mais. E Deus quer fazer isso com a sua igreja, Deus quer fazer isso com o seu povo nesses dias, para a glória dele, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor nosso Deus. Deus tem colocado sementes no seu povo, e por algum tempo nós temos vivido a vida sem muitas vezes identificar essas sementes, ou às vezes estamos fazendo mau uso, não estamos sabendo aproveitar corretamente essas sementes que Deus tem plantado nas nossas vidas. Por isso eu estou trazendo esse fundamento da palavra para você, e domingo que vem eu vou falar como você vai identificar essas sementes que Deus tem colocado na sua vida, e mais do que isso, eu vou dizer para você como você vai começar a trabalhar com essas sementes, em nome de Jesus, para você, oh aleluia, mudar definitivamente, segundo o propósito que Deus tem estabelecido na sua vida. Obrigado pelo teu amém. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Então fala assim comigo: a segunda dimensão é o fruto da mente, fruto dos pensamentos. Terceira dimensão, fruto dos lábios. Provérbios capítulo 18, versículo 20 diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Guarda essa palavra: todo fruto é para a satisfação. Amém? Guarda isso no teu coração. Todo fruto é para a satisfação. Na intenção original de Deus, o fruto traz satisfação. Existem maus frutos, amém? Por causa das más sementes, e isso não traz satisfação. Mas isso opera fora do propósito de Deus. Deus nunca colocou no homem más sementes. O que Deus colocou no homem foi o potencial da produtividade, com boas sementes que vão trazer satisfação. Obrigado pelo teu amém. Então vamos recapturar aqui: primeira dimensão, fruto do ventre. Segunda dimensão, fruto da mente, dos pensamentos. Terceira dimensão, fruto dos lábios, as palavras que saem da sua boca. Porque cada palavra que sai da nossa boca é um recipiente. As palavras, elas nunca são vazias, elas são portadoras de algo, amém? Elas recepcionam algo dentro dela.
Assim como uma semente. Por isso que palavra e semente na Bíblia muitas vezes se tornam sinônimos. Por quê? Porque a semente, ela traz algo dentro dela, segundo a sua espécie. Então, mesmo que por fora você seja incapaz de identificar qual é a espécie da semente, dentro dela existe uma espécie. Então toda semente, ela é portadora de algo, ela é um recipiente, e toda palavra que sai da nossa boca, ela tem algo nela, ela contém algo, é um recipiente, e às vezes o que vem é uma boa semente dentro dela, é uma boa espécie, e outras vezes não, morte e vida, maldição e bênção, cura mais doença, edifica mais derruba. Por isso não saia da vossa boca nenhuma palavra tola. Não é isso que a Bíblia diz? Nenhuma palavra inconveniente. Que as nossas palavras sejam temperadas com sal, diz a palavra do Senhor. Que sejam palavras com propósito. Isso está falando de lábios, amém? De frutos dos nossos lábios. Então veja, Deus está dizendo, você vai ser frutífero no teu ventre, você vai ser frutífero na tua mente, você vai ser frutífero nas tuas palavras. Teu ventre vai ser produtivo, tua mentalidade vai ser produtiva, as tuas palavras vão ser produtivas. E quarta e última dimensão que encontramos na palavra é o fruto das mãos. Como diz em Provérbios 31, dai-lhe do fruto das suas mãos, e do público a louvarão as suas obras. Ainda que esse texto se refira aqui especificamente à mulher virtuosa, que está falando justamente do fruto das suas mãos, que aquilo que ela faz, vai gerar tão bons resultados, que ela será louvada, as pessoas irão louvá-la, por causa dos frutos da sua mão. E eu quero te dizer, que essa é uma palavra que envolve a todos nós aqui, e não só a mulher virtuosa. Deus quer abençoar o trabalho, Deus quer abençoar as obras das suas mãos, porque quando você é produtivo, quando você é frutífero nas tuas mãos, o nome do Senhor é glorificado, você é reconhecido, você ganha influência, você ganha notoriedade, você se desenvolve como pessoa. Digam glória a Deus. Então fala assim comigo: o comando de Deus, seja frutífero. E uma coisa que nós temos que entender aqui, é que esse comando pressupõe que o homem já está equipado, capacitado para frutificar. Levanta tuas duas mãos aos céus, mesmo você em casa, levanta tuas mãos aos céus, e declare comigo esta palavra poderosa, em nome de Jesus. Diga: eu já estou equipado, eu já estou capacitado para ser produtivo, para ser frutífero. Seja frutífero em nome de Jesus.